E aí, seus piladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Alisson. Eu sou o Felipe e hoje estamos aqui para os palpites da rodada 12 do Brasileirão. É isso aí, então segue com a gente rapidinho, já curte aqui o vídeo aqui, dá aquela moral para não esquecer. Vai lá no Instagram também seguir a gente para dar moral. O que mais, Felipe? E se ainda não for inscrito, aproveita e se inscreve aí, né? Editor, solta a vinheta. Galera, antes de iniciar o vídeo é sempre bom lembrar, não temos tudo da dica de aposta, não é uma coisa aqui tramada para dar um resultado para vocês. É uma resenha, uma estatística que o Felipe tem a parte dele, eu tenho a minha e vocês têm de vocês também. Lembrando de vocês deixar aí embaixo aí o palpite de vocês. Se cravar 3, avisa a gente pra gente fazer essa resenha legal. Falando nisso, né, Felipe? Vamos lá então, né? Rodada passada, como é que a gente foi, como é que o pessoal foi. Primeiro a gente, né? Inter venceu o Grêmio por 1 a 0, eu acertei a vitória do Inter. Boa. Bahia venceu o Cruzeiro por 3 a 1, nós dois acertamos que o Bahia venceria. Boa. O Flamengo venceu o Fluminense por 1 a 0, você acertou que o Flamengo venceria. O Palmeiras venceu o Juventude por 3 a 1, nós dois acertamos a vitória do Palmeiras. E fechando, o Bragantino venceu o Vitória por 2 a 1, você acertou a vitória do Bragantino e eu cravei o placar. Salvou, levamos uma cravada. Foram um número ok de acertos, uma cravadinha, não foi das melhores, mas tá ok. Mais ou menos! Agora, quem mandou bem demais, Alisson, foi o Ezequiel, que avisou aí, cravou 3 nessa última rodada. Boa, garoto. Tirou onda. Tirou onda. Parabéns mesmo, Ezequiel. Uma rodada difícil, né? Difícil, realmente. Uns resultados aí que surpreenderam. Mas vamos para essa nova então, Alisson. Sem perder tempo. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Vamos lá. Sem perder tempo, eu vou de 1 a 1 nesse jogo. Cruzeiro, apesar da goleada sofrida no último jogo, vem numa boa fase aí, né? Não tem como negar. O time venceu todos os seus jogos em casa até o momento. É um dos mandantes que mais marcou gol. Nos últimos 9 jogos, em apenas 2, ambas marcaram. É bom ficar ligado que geralmente não tem ambas marcam, né? Atlético está a 4 jogos sem vencer, porém vem a 3 jogos empatando, deixando a vitória escapar no final com aquele sabor de derrota. Vale lembrar que vem tomando gol a 7 jogos seguidos e fora de casa só venceu uma partida. Dito isso, vou de empate aí, tentando achar um equilíbrio nesse confronto. Show de bola. Eu vou de Cruzeiro 1 a 0, placar magrinho, me apegando ao que você falou, né, de o Cruzeiro ser um bom mandante e também, né, o Atlético ter um rendimento um pouquinho pior quando joga fora, vem nesse histórico bem pesado, né, de estar ganhando aquele saborzinho de vitória e no final deixa escapar, enfim, então atrapalha também o momento. Vou de Cruzeiro 1 a 0. Show. Botafogo e Bragantino. Jogão, vou de 2 a 1 Botafogo. Botafogo deu uma queda na boa fase, já são 2 jogos sem vencer. Tem um aproveitamento bom em casa, ela ganhou 3, empatou 1 e perdeu 1 apenas. Lembrando que não perde a 6 jogos seguidos para o Bragantino, né? Braga, que só tem 2 derrotas nos últimos 10 jogos, seus jogos costumam ambas marcar. Teve o placar de 2 a 1 nos últimos 4 jogos, incrível se repetiu o mesmo placar. Jogando fora de casa, só tem uma vitória apenas. Por isso, eu acho que vai ser um jogão bem movimentado, eu vou de Botafogo 2 a 1. Esse eu vou juntinho contigo, Alisson. 2 a 1 também pro Botafogo, né? O Botafogo, que é um bom mandante, apesar realmente dos últimos joguinhos aí ter caído um pouco o rendimento no geral, mas continua sendo um bom mandante. Pega o Bragantino, que mais uma vez, né, como eu falei lá do Paranaense, quando joga fora de casa o rendimento diminui um pouquinho, então acho que dá pra ser um bom jogo aí pro Botafogo voltar a vencer 2 a 1. Show. Corinthians e Cuiabá. Esse eu vou de 0 a 0, mano. É difícil de colocar 0 a 0 aqui, mas enfim, intuição. Corinthians já tá 5 jogos sem vencer, vem levando um gol a 5 jogos seguidos, já começou aí já a hipocrisia. A hipocrisia não, a fase ruim? Esqueci a palavra que fala. Tem um dos piores ataques do campeonato, vai lembrar que sua única vitória foi justamente em casa, é isso que pode ser de animação da torcida aí. Cuiabá já está 3 jogos sem perder, quem diria, né? Dos últimos 5 jogos venceu 3 vezes, além de não levar gol a 3 jogos seguidos. Porém, não vence o Corinthians a 3 jogos seguidos também. Acho o jogo bem trucado, bem difícil, por isso vou de 0 a 0. Maravilha. Vou de 1 a 1. Né? Mesmo pensamento que o seu, o Corinthians, mesmo jogando em casa, que normalmente é mais forte, mas ainda não dá para confiar, o momento é ruim. E pega o Cuiabá, que é aquele time que normalmente surpreende, né? Então até pensar numa vitória pro Cuiabá não seria nada absurdo. Sim. É justamente nesses jogos aí que o Cuiabá surpreende, quando joga em casa e parece favorito, igual você falou na última rodada, né? É aí que normalmente não ganha. Mas eu vou de 1 a 1 nesse jogo. Atlético Goianiense e Grêmio. 1 a 1 nesse jogo eu vou. Atlético dos últimos 5 jogos só venceu uma partida. Não venceu jogando em casa ainda no campeonato, né? O que desanima aí acreditar no Atlético Goianiense em casa. Dos seus últimos 5 jogos no geral em casa só venceu uma. Vai lembrar que não perde para o Grêmio jogando em casa 2 jogos seguidos. Isso que dá animação para o torcedor do Dragão. Grêmio já está 4 derrotas seguidas, é 5 jogos sem vencer. Além de ter levado gol em todos esses jogos. Além de ter perdido todos os seus jogos fora de casa. Ou seja, nada que anime o Grêmio. Mas o Atlético Goianiense também em casa não tem muita animação também. Por isso eu vou de 1 a 1. Mais uma vez,
Placar igual, 1-1 também, Alisson. Justamente por tudo que você trouxe, né? Um mandante que não traz confiança, um visitante pior ainda, então a gente acaba ficando aí no equilíbrio, vou de 1-1. Show. Juventude e Flamengo. Vamos lá, 2-1 Flamengo, na minha opinião. Juventude aí dos últimos 6 jogos tem 2 empates, 2 derrotas e 2 vitórias, bem estável, né? Dos últimos 6 jogos, em 4 vezes ambas equipes marcaram, sempre tem jogo movimentado. Lembrando que o time ainda não perdeu em casa, o que dá animação demais. O Flamengo segue embalado, já são 9 jogos sem perder, dos últimos 5 jogos, em 4 vezes ambas marcaram. Vem vencendo, mas vem acontecendo situações de levar gol e fazer gol. Lembrando que o Flamengo não perde para o Juventude há 3 jogos seguidos, além de não ter perdido fora de casa ainda. Então, por isso, eu ainda acho o Flamengo favorito para esse confronto, apesar de achar difícil. 2-1. Show de bola. Vou de 1-1, cara. 1-1, Juventude, bom mandante. Parece aquele joguinho com cara de... Enfim, de um Flamengo, né, que vive realmente um grande momento, acabar perdendo ali os 3 pontinhos da vitória por jogar fora de casa contra uma equipe que vem bem em casa, né? Em outras temporadas também o Juventude já aprontou para cima do Flamengo, então tô nesse pensamento aí de 1-1. Show. Internacional e Atlético Mineiro. Internacional 2-1 em cima do Galo, né, na minha opinião. O Inter tá voltando a boa fase, já são 2 vitórias seguidas. Tem a melhor defesa do campeonato, levando apenas 5 gols no total. Não perdeu jogando com seu mano de campo ainda. Já o Galo não vence 3 jogos seguidos, vem levando gol a 5 jogos seguidos. Nos últimos 3 jogos levou 9 gols. Mas vale lembrar que só tem uma derrota fora de casa no campeonato. Apesar disso, vou de Inter aí pelo momento. Vou de 2-1 pro Inter também, cara. O Inter realmente vive um momento legal, é um bom mandante. Pega o Galo que desandou um pouquinho, né? Vivia um momento melhor, de uma hora para outra realmente caiu bastante. E jogando fora de casa, apesar de ser um bom visitante, mas pega o Inter, que é um bom mandante, acho que vai ser difícil, então Inter 2-1. Bahia e Vasco. Vamos lá, Bahia dos últimos 5 jogos, já ia falar placar. 2-0 Bahia, na minha opinião. Bahia dos últimos 5 jogos só venceu 2 vezes, porém dos últimos 10 jogos só perdeu 2 vezes, na fase é muito boa. Dos últimos 5 jogos, em 4 vezes ambas marcaram, e ainda tem um tabu de 3 jogos sem perder para o Vasco a seu favor, né? O Vasco deu uma goleada aí em cima do Botafogo, em cima do São Paulo, o que deu uma animada aí no time. Porém, o time não venceu nenhum jogo fora de casa ainda, marcando só 2 gols e sofrendo 9 gols fora de casa. Ainda está muito ruim. Por isso, vou de Bahia nesse confronto. Bahia que jogando em casa está muito forte e é isso. Show de bola. Vou de Bahia 3-1, cara, mas é a mesma lógica, né? O Bahia muito forte, ainda mais jogando em casa, vem realmente embalado, tirando ali a derrota contra o Flamengo, que escapou, tava, né, um empate até o finalzinho, acabou perdendo, mas não mudou, fez um ótimo jogo, vem numa fase muito boa. Pega o Vasco, que teve uma vitória ali pra, né, dar uma moral pro time, mostrar que ainda dá pra se recuperar, mas aí logo na sequência pega um time que tá muito bem, ainda jogando fora de casa, como você disse, o Vasco cai o rendimento, então Bahia 3-1. Show. Fortaleza e Palmeiras. Jogão, vou de Palmeiras 2-1 em cima do Fortaleza. O Fortaleza nos últimos 5 jogos só venceu uma. Um ponto a favor é que não perdeu em casa ainda, né? Outro ponto a favor é que está 5 jogos sem perder para o Palmeiras jogando em casa. Vai lembrar que tem um dos piores ataques da competição. Já o Palmeiras está 5 vitórias seguidas e 8 jogos sem perder. Ainda não sofreu nenhuma derrota fora de casa, marcando 9 gols e sofrendo apenas 1 gol. É incrível como esse ano o Palmeiras está jogando muito bem fora de casa, né? Então por isso vou de 2-1 Palmeiras. Maravilha. Vou de 1-1, cara. 1-1. Senti que o Fortaleza não quer perder nesse jogo, como tem acontecido no histórico contra o Palmeiras, né? De buscar pelo menos um empate quando não consegue a vitória. O Palmeiras é um ótimo visitante, mas acho que vai ser um jogo bem difícil aí, né? Contra o Fortaleza, que não vive um momento bom, então precisa, né, lutar mais nessa partida. Vou de 1-1. Show. Fluminense e Vitória. Vamos lá, mano. Acho meio difícil esse placar aqui, mas eu coloquei 1-0 Fluminense, porque a fase do Fluminense é muito ruim, mesmo jogando em casa, fora de casa, é incrível. O Fluminense segue na lanterna do campeonato, já são 4 derrotas seguidas, além de não vencer a 5 jogos seguidos, vem levando gol a 6 jogos seguidos. O único fato positivo nisso tudo é que não perde para o Vitória 6 jogos seguidos, né? Eu falei seguidos, nós fomos 7 vezes. Vitória que após a boa sequência voltou a perder, lembrando que não venceu ainda fora de casa. Nos últimos 5 jogos, em 4 vezes ambos marcaram, sempre tem um jogo movimentado. O fato positivo é que enfrentando o Fluminense fora de casa, nos últimos 5 jogos só perdeu uma, né? Poderia até de empate, mas vou de Fluminense aí, que eu acho que tem uma hora que o time começa a vencer e tem que pontuar. Então 1-0 Fluminense. É isso, eu vou de Vitória 2-1, mas eu entendi o que você falou, realmente chega uma hora que a fase muda um pouquinho, né? Nem que seja para sentir o gosto da vitória, mesmo que não embale ainda, mas em algum momento isso vai acontecer. Mas nesse momento eu vou de 2-1 Vitória, porque sinto Vitória, né, vindo num momento bom, fazendo um começo de campeonato interessante. Sim. E pega o Fluminense, que está numa das piores fases aí recente, né? E realmente quando nada dá certo é até difícil acreditar. Então eu vou de Vitória 2-1. Show.
São Paulo e Criciúma para fechar. Para fechar, vou de São Paulo 2x1 em cima do Criciúma, né? São Paulo já tá 4 jogos sem vencer, tá bastante estável jogando em casa, né? Tem 2 vitórias, 2 derrotas e um empate. E levou 7 gols nos últimos 3 jogos também, a defesa vem levando bastante gol. Já o Criciúma tá 3 jogos sem perder, porém levou gol nos últimos 8 jogos seguidos aí. Tem tido jogos bem movimentados também, dos últimos 8 jogos teve 2 ou mais gols. Cara de empate esse jogo 2x2, mas vou de São Paulo 2x1 nesse confronto. Vou de 2x1 também para o São Paulo, mas também pensei em empate. Pensei até em vitória para o Criciúma, porque realmente, né, vem nos últimos jogos aí conseguindo bons resultados, diferente do São Paulo, que a fase boa, aquela invencibilidade, depois que acabou, parece que o negócio realmente caiu bastante. Mas vou acreditar no mandante, da mesma situação aí de que o São Paulo também precisa voltar a vencer. Não está na fase do Fluminense, né, mas também, se der mole, vai cair bastante, então vou de mandante aí, São Paulo 2x1. E é isso, fechamos, galera, mais uma rodada. Espero que essa rodada seja melhor que a outra, né? Que venha mais cravadas aí. Fique à vontade para comentar aí embaixo. É isso aí, valeu. Valeu.